Eu não tenho nenhum medo de errar, que existem muitos doutores por aí, advogados, que não conhecem nem a própria história do direito no Brasil. Dom João VI, quando fugiu em 1808 com toda a sua corte e fundou o Império aqui do Brasil, ele precisava que tivesse uma Constituição própria, autoral. O Brasil precisava de uma Constituição sua, autoral, própria, específica. Então, a primeira instituição que ele cria é os cursos de direito. E daí a importância do jurídico na historiografia brasileira. Mas qual é a segunda grande instituição que é criada? Os Institutos Históricos e Geográficos. Em 1828, o IHGB, com o objetivo de preservar a memória nacional. O Leão do Norte, em Pernambuco, Instituto Histórico e Geográfico Arqueológico, com o ideário da restauração pernambucana, e o nosso brasileiro, só no dia 7 de setembro de 1905, com o objetivo de preservar também a sua paraibanidade. Os institutos históricos são os guardiões da memória. Mas uma tese que foi levantada, o Império abre um concurso para escrever a história do Brasil, que na verdade é inventar a história do Brasil. E quem vence esse concurso é o naturalista Bávaro von Martius, defendendo a tese de que nós brasileiros somos frutos de 3 rios. Um rio branco muito caudaloso, um rio indígena nada caudaloso e um rio negro pouco caudaloso, dando aí particípios da escravidão dos negros, dos indígenas que não tiveram contribuições, um olhar preconceituoso europeu, e os brancos com o Estado burocrático de direito, a organização e a fé católica. Estava dada a ideia de que o Brasil seria esses 3 rios que confluíam para o mesmo riacho. Mas a grande questão é, será que a identidade da nação brasileira se figurou nesse momento? Não. Eu sou suspeito de falar, mas eu tenho uma grande simpatia para defender a nação brasileira numa perspectiva mais da era de Vargas, depois de 34, a Constituição Democrática, a Constituição que vigorou com os direitos trabalhistas. Mas depois Vargas muda sua postura e passa a chamar seu Estado de novo, supondo que tudo que veio para trás era velho. A história do Império do Brasil é um grande enigma aqui em 2021. Eu tenho um grande propósito, que é montar um grupo de pesquisa para estudar as biografias, as histórias de vida dos personagens principais. E não saber por que foi que Dom Pedro proclamou a independência, ou porque Leopoldina era depressiva, ou porque a princesa Isabel era muito carola e feiosa para ficar rezando, para escrever cartinhas para o marido na Guerra do Paraguai e assinou a lei da escravidão sem nem entender o que era escravidão, enfim, mas sem compreender o espaço social, cultural e filosófico desses personagens na historiografia. É um desafio muito grande porque nós vamos ter que ir nas fontes primárias, nas cartas, nas fontes secundárias, nas próprias historiografias escritas, nas biografias que existem na historiografia portuguesa, austríaca, a historiografia francesa, enfim, para a gente entender todas as nuances e complexidades que estão norteadas por trás desses personagens. É, na verdade, despir os mitos, provar que Maria não era louca, provar que Calda Joaquina não era tão escrota como se pinta, e que apesar de ser uma pessoa vulnerável, mas tinha suas características próprias de uma grande mulher, tanto é que casou as filhas muito bem, mostrar a intolerância de Dom Pedro II e a sua ligação com as artes, enfim, os usos e os abusos desses personagens que são importantes na historiografia. Por enquanto é um projeto que está no papel, mas que eu pretendo em 2021 começar a fazer isso valer a pena. Estudar a fundo as histórias de vidas desses personagens e tentar entender um pouco melhor essa corte desastrosa e um pouco despontual que figurou no Brasil de 1822 a 1889, quando o Marechal Deodoro deu o golpe, iniciando assim a Primeira República. República essa que, como eu disse, foi chamada de velha por Vargas, porque ele chamou seu Estado de novo, que foi tão combatida por Lima Barreto, como sempre falo aqui, autor que eu estudo e que pesquiso. Lima Barreto condenava demais os exclusivismos, os feminicídios, o racismo estrutural, a escravidão e defendia um mundo mais inclusivo, um mundo mais de justiça, um mundo mais de igualdade. Lima Barreto precisa ser lido, estudado, referenciado e conhecido. É um dos maiores intérpretes da historiografia brasileira e da literatura, porque ele mistura história e literatura como ninguém. Viva a história, viva o conhecimento.